Fala galera, tudo bem? No episódio de hoje do Duelo CDB Eu Viro Brasileirão, nós vamos comparar os times de Palmeiras e São Paulo, fazer o duelo entre eles, e Corinthians e Santos. Então se você não conhece a nossa série ainda, clique no nosso canal do YouTube, Curiosidades da Bola, e volte para assistir os vídeos antigos. Vamos lá, nas escalações históricas dos últimos 15 anos que eu fiz para cada clube, temos nos gols, olha isso cara, Marcos e Rogério Ceni. Vamos começar por Palmeiras e São Paulo. Olha que duelo incrível, Marcos e Rogério Ceni, dois pentacampeões mundiais, campeões da Libertadores com seus clubes, talvez os dois maiores ídolos dos seus clubes nos últimos 15, 20 anos. Cara, é muito difícil de fazer essa comparação. Eu particularmente acho que como goleiro debaixo das traves, o Marcos foi melhor. Mas o Rogério Ceni foi um ícone mais completo, foi um jogador muito mais completo e muito mais, talvez, incrível em todas as suas técnicas e todas as suas qualidades. Mas é um duelo muito difícil, cara. O Marcos foi titular no pentacampeonato de 2002, mas é o seguinte, como a nossa lista é de 2004, 2005 mais ou menos pra frente, eu vou ter que ficar com o Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni nesse período foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, tudo isso eu vi. Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 99, eu era muito pequeno, então não tenho essa memória muito recente. E foi tri-brasileiro. Então, 1-0 pro São Paulo. Lateral direito, cara, Jean do Palmeiras contra Cicinho do São Paulo. Eu acho que pelos períodos que eu vi, Jean em 2016 contra Cicinho de 2005, Cicinho jogou muito mais. Então, 2-0 pro São Paulo. Duplas de zagas. No Palmeiras nós temos uma dupla gringa, Mina e Gustavo Gomes contra Lugano e Miranda do São Paulo. Curioso isso, cara, é legal, porque são três gringos, na verdade, nessa competição. Só o Miranda que é brasileiro, o Lugano é uruguaio, o Mina é colombiano e o Gomes é paraguaio. Mas vamos comparar o Mina com o Lugano, cara. Entre Mina e Lugano, quem eu acho que jogou mais no seu clube, eu vou ficar com o Mina. Porque apesar do Lugano ter destruído, ter jogado muito no São Paulo, eu acho que o Mina também jogou muito no Palmeiras. Fez gol em vários clássicos, depois fez uma brilhante Copa do Mundo. Então eu vou ficar com o Mina, cara. 2-1 pro São Paulo. E entre Gustavo Gomes e Miranda, apesar do Gustavo Gomes ser um baita jogador, titular da seleção paraguaia, eu vou ficar com o Miranda, cara, que é um zagueiro impecável, teve uma brilhante passagem pela Europa, enfim. Miranda leva essa. 3-1 pro São Paulo. Laterais esquerdos. Competição boa, hein? Um foi convocado para a Copa de 98 e 2006 e o outro para de 2002. Estou falando de Zé Roberto pelo Palmeiras e Júnior pelo São Paulo. E nesse duelo, como lateral esquerdo, eu vou ficar com o Júnior, cara. Porque eu acho que o Júnior jogou mais em 2005 do que o Zé Roberto jogou no Palmeiras em 2017, por aí. 2016, 2015, todos esses anos. Então fica 4-1 para o São Paulo nesse início. Vamos comparar agora o meio-campo. Felipe Melo contra Mineiro. Cara, o Mineiro fez o gol do título mundial, importantíssimo para o São Paulo. O Felipe Melo ganhou um brasileiro, né, com o Palmeiras 2018. Os dois têm passagens por seleção brasileira, mas eu acho que individualmente o Felipe Melo jogou mais no Palmeiras do que o Mineiro no São Paulo. O Mineiro ganhou bem mais coisa, mas o Felipe Melo acho que foi mais importante. Então, 4-2 pro São Paulo, apesar do Mineiro ter feito gol no título mundial, mas acho que ao longo da sua trajetória o Felipe Melo tá fazendo mais jogos cruciais pro Palmeiras e bem. Então 4-2 pro São Paulo. Vamos agora comparar, nós temos dois meio-campistas, né? Do lado do Palmeiras, Marcos Assunção, exímio batedor de faltas, e Valdívia. Do lado do São Paulo, Hernanes e Kaká. Eu vou comparar o Marcos Assunção com o Hernanes. Eu acho que tem mais uma função de volante aí, apesar de um ser mais paradão e o outro ser mais box to box, né? Que ele se mexe muito, que é o caso do Hernanes. Pelo menos no início da carreira era assim. Cara, entre Marcos Assunção do Palmeiras e Hernanes do São Paulo, eu juro que é muito difícil, cara. Muito difícil. Porque o Marcos Assunção não teve grandes títulos, ao contrário do Hernanes. Mas o Marcos Assunção individualmente foi o cara do Palmeiras. Ele, numa época que o time era horrível, ele fazia praticamente todos os gols do time. Mas eu vou ficar com o Hernanes, cara, porque o Hernanes teve uma passagem estrondosa, depois disputou a Copa do Mundo, brilhou na Itália. E no São Paulo foi importantíssimo aí para aquela fase do tri brasileiro. Então eu vou ficar com o Hernanes.
5-2 para o São Paulo. E entre Valdívia e Kaká, como jogador, nem se compara, Kaká 1000 vezes melhor. Mas, tô falando de carreira, né? Mas nos seus clubes, Valdívia no Palmeiras, São Paulo e Kaká no São Paulo, eu vou ficar com o Valdívia no Palmeiras, cara. Porque o Kaká eu só peguei basicamente em 2014, ele jogou bem, mas o Valdívia tem uma trajetória gigante aí no Palmeiras, jogou muito em vários momentos do clube, alguns nem tanto, mas ele foi importante em vários. Então eu vou ficar com o Valdívia nessa comparação. Tá 5-3 pro São Paulo. Agora vamos para os pontas. Vamos comparar Dudu com Lucas Moura. Começar pela ponta direita. Cara, que duelo, cara. Dois grandíssimos jogadores, um com uma passagem legal até na Europa. Teve altos e baixos, mas o Lucas Moura tá recuperando seu futebol. E o outro, cara, praticamente carreira inteira no Brasil. Jogou na Europa também, no Dinamo de Kiev, mas teve o seu melhor momento aqui no Brasil. E eu acredito que o Lucas Moura também, porque o melhor momento do Lucas ou foi nesse final do Tottenham agora, ou no começo do São Paulo. Ele jogou bem pelo PSG, mas não teve tanta sequência. E, cara, entre Dudu, o que o Dudu fez no Palmeiras e o que o Lucas Moura fez no São Paulo, eu vou ficar com o Dudu, cara. Então, 5-4 pro São Paulo. Agora nós vamos para o centroavante. Gabriel Jesus contra Luiz Fabiano. Também é complicado, porque o Luiz Fabiano, eu vi ele nessa passagem de 2010, 11 a 12, 13 por aí, onde ele ganhou a Sul-Americana, fez vários gols contra o Corinthians, gols super importantes, e o Gabriel Jesus foi campeão de uma Copa do Brasil e de um Campeonato Brasileiro jogando muito em 2016. Só que entre esses dois, eu acho que o Gabriel Jesus jogou muito em 2016, 2015 ainda estava no começo de carreira e ele saiu muito cedo para a Europa. O Luiz Fabiano fez uma história maior no São Paulo, apesar de ter jogado bem também lá no Sevilha, mas eu vou ficar com o Luiz Fabiano que eu vi do São Paulo. Então 6-4 nessa comparação para o São Paulo. Agora vamos para o ponta esquerda, Diego Souza ou Dagoberto. Cara, o Diego Souza jogou bem em 2009, aquele time que quase foi campeão brasileiro, mas o Dagoberto foi campeão brasileiro e várias vezes, e 5 na carreira. Eu acho que como jogador, a carreira dos dois é muito parelha. Eu não vejo nenhum muito melhor do que o outro nessa comparação técnica. Só que eu acho que o Dagol foi mais fundamental para o São Paulo. Então, meu voto é no jogador São Paulino, 7-4 para o São Paulo. E agora vamos de técnico. Filipão com o Palmeiras, que eu vi campeão de Copa do Brasil 2012 e Brasileiro 18, contra Muricy Ramalho, foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Eu vou ficar com o Muricy. 8-4 para o São Paulo, apesar de que historicamente eu acho que o Filipão é maior porque ganhou uma Copa do Mundo. Então 8-4, o São Paulo ganhou esse duelo. Vamos agora para as escalações de Corinthians contra Santos. Cara, que difícil. Nos gols, Cássio contra Vanderlei. Olha, o Vanderlei é um bom goleiro, poderia ter escalado até outros goleiros no lugar, mas eu optei pelo Vanderlei. Mas o Cássio fez história no Corinthians, não tem como não ser ele. 1-0 pro Corinthians. Laterais direitos, Danilo contra Fagner. Curioso, né? Porque foram os dois que foram convocados para a Copa de 18. Um, inclusive, era para ser o titular, que foi o Danilo, mas se machucou, virou o Fagner. Mas acho que em clubes o Fagner jogou mais. O Danilo tem uma carreira na Europa muito maior. Nesses clubes o Fagner jogou mais, por isso 2-0 para o Corinthians. Agora nós temos Edu Dracena e Durval, campeões da Libertadores de 2011, contra Chicão e Balbuena. Nesses confrontos eu vou comparar o Edu Dracena com o Balbuena e o Chicão com o Durval. E entre Edu Dracena e Balbuena eu vou ficar com o Edu Dracena. Então 2-1 para o Corinthians, o Edu leva essa. E Durval contra Chicão, cara, eu já acho que pesa pro lado do Corinthians, apesar do Durval ser um jogador bem constante no Santos, né? Não era um cracaço, mas marcava bem. Mas eu acho que o Chicão fez história naquele Paulista de 2009, então eu vou ficar com o Chicão. 3-1 pro Corinthians. Laterais esquerdos, Alexandro do Santos contra Fábio Santos do Corinthians. Fábio Santos jogou bem, campeão da Libertadores e do mundo, mas o Alexandro teve uma ascensão muito legal, tanto é que foi direto aí para a Europa e está até hoje brilhando, seleção brasileira, então eu vou ficar com o Alexandro, 3-2 para o Corinthians. Agora vamos para o meio-campo. Renato, Zé Roberto e Ganso do lado do Santos. Do lado do Corinthians, Paulinho, Renato Augusto e Danilo. Eu vou comparar caras que eu acho que são mais parecidos aqui. Renato
contra Paulinho. 2 volantes, muito difícil a comparação, 2 grandíssimos jogadores, mas pelo que eu vi jogar em cada clube, o Paulinho leva essa, porque o Paulinho destruiu na Libertadores. Então, nesse duelo fica 4-2 para o Corinthians. Agora, Zé Roberto contra Renato Augusto. O Zé Roberto jogou muito bem em 2007, cara. O Renato Augusto jogou muito bem em 2015. Só que eu acho que o do Renato Augusto se converteu em títulos, que foi o brasileiro e ele foi o craque aí da competição. Então eu vou ficar com o Renato Augusto, cara. 5-2 para o Corinthians nessa competição. E Ganso e Danilo, eu acho que o Danilo é um monstro sagrado, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas o Ganso em 2010 e 2011 foi absurdo. Teve atuações históricas, então eu vou ficar com o Ganso nessa comparação. 5-3 para o Corinthians. Agora vamos para o ataque. Robinho ou Tevez? Cara, que difícil isso. 5-3 para o Corinthians. Robinho contra Tevez. Eu acho que o Tevez brilhou e brilhou muito em 2005. Só que o Robinho, eu vi ele numa fase boa. Peguei o finalzinho de 2004, peguei em 2010, peguei em 2015. Eu acho que o Robinho no Santos jogou mais do que o Tevez no Corinthians. Então, 5-4 para o Corinthians. Centroavantes. Ronaldo contra Gabigol. Cara, Gabigol jogou bem, artilheiro de Copa do Brasil, Brasileirão. Teve uma passagem boa em 2015 e teve uma passagem boa em 2018. Mas eu vou ficar com o Ronaldo fenômeno, porque ele brilhou em 2009, cara. Então, o Ronaldo ganha essa. 6-4 para o Corinthians. Neymar e Sheik. Sheik, você fez os gols da Libertadores, mas não dá não, pai. Não dá. Neymar foi o melhor jogador que eu vi no futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Com certeza ele leva essa. 6-5 para o Corinthians. E o duelo de técnicos. Muricy, campeão da Libertadores, contra Tite, campeão da Libertadores. Só que o Tite ganhou ainda no Corinthians 2 brasileiros, uma Recopa, Campeonato Paulista. Então eu vou ter que ficar com o Tite. Muricy ganhou a Libertadores, ganhou vários brasileiros, mas pelo São Paulo. Nesses clubes eu fico com o Tite. 7-5 para o Corinthians. O Corinthians levou 3 pontos aí. Então bota na tela aí a nossa tabela de classificação. Então é isso, galera. O próximo vídeo do Duelo CDB nós vamos fazer a segunda rodada do Campeonato Carioca, hein? Confere aí, fica ligadinho e se inscreve no nosso canal aqui, @Curiosidades da Bola no YouTube. Tamo junto, até a próxima.